Diz-nos a palavra do Senhor, Êxodo 32:6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantou-se para folgar, para se divertir, para folgar, queridos. Patriarcas e Profetas, página 317. O povo proclamou: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão vilmente permitiu se fizesse este insulto a quem? A Jeová. Arão permitiu que se fizesse um insulto a quem? A Jeová. Atribuíram aquele bezerro como sendo o Deus que os tirou da terra da onde? Do Egito. Assemelhando Deus com um bezerro. E houve danças em volta daquele bezerro. Houve festas. Queridos, fez-se, mas vendo com que a satisfação, o Deus de ouro era recebido, construiu também o quê? Altar, e fez esta proclamação: amanhã será festa a quem? Ao Senhor. Será que Deus foi ofendido quando Arão cedeu à pressão do povo e fez um Deus para o povo? Será que Deus foi ofendido? Deus foi humilhado? Queridos, havia transgressão aberta aos mandamentos de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Testemunho para ministro e obreiros evangélicos, página 98. A serva do Senhor, daquilo que falo para vocês, queridos, eu prego tipologia porque há uma orientação profética para levar o povo a refletir na história do passado, para que compreendam os acontecimentos da onde? Do presente. Então a serva do Senhor disse: a experiência de Israel, a que o apóstolo faz alusão nas palavras acima, e segundo registrado nos Salmos 105, 106, contém lições de advertência que o povo de Deus nesses últimos dias precisa quê? Especialmente quê? Estudar. Insisto em que este capítulo seja lido pelo menos uma vez por semana. Que capítulo? 1 de Coríntios, capítulo 10 em diante. E Salmos 105, Salmos. Por que a serva do Senhor diz para lermos uma vez por semana? Porque a experiência de Israel contém lições para nosso tempo. E essa experiência é da apostasia no deserto. Eu não estou inventando, não. Quando prego tipologia, não estou a inventar. Pediram-nos para estudar e para entendermos o que vai acontecer na última geração. Testemunho para a igreja, volume 1, 609. Repetimos a mesma expressão. O Israel moderno. Quem é o Israel moderno? Laodiceia, igreja adventista do sétimo dia. Queridos, está em maior perigo de se esquecer de Deus e ser levado aonde? Do que o antigo povo de Deus. Agora o que ela vai dizer? Adoram-se muitos. Aonde? Aonde é que se adoram muitos ídolos? No Israel moderno. Em Israel moderno, Laodiceia, dentro da igreja amada, adoram-se muitos ídolos. Existem muitos bezerros de ouro que o povo mandou os Arões modernos construírem. Há muitos bezerros de ouro. Há danças, há festas. Queridos, mesmo entre os professos observadores, o sábado. Patriarcas e Profetas, página 317. E uma conjunção que liga uma ideia da outra. E ainda há é o verbo o quê? Haver. É a conjugação do verbo haver. Ainda há Arões que flexível. A irmã que não diz que havia, está a dizer que há. Aonde? Na igreja de Laodiceia.
ainda há Arões flexíveis que, ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados e assim induzirão o povo a fazer o quê? A pecar. Não tenha dúvida, irmãos. Ainda há Arões modernos, há Arões flexíveis. Enquanto Jesus está no santuário celestial a ministrar a favor da igreja para emanar sua justiça imputada e comunicada e preparar o povo para receber a mente, o caráter e a personalidade de Jesus Cristo, de tal maneira que sejamos achados aptos de ir para o céu, existem alguns Arões modernos que, em vez de levar o povo a meditar na lei de Deus, esses estão sendo cercados pelo povo, estão sendo convidados pelo povo, estão cedendo à pressão e à impaciência do povo e estão fazendo deuses para a igreja de Laodiceia. Deuses modernos. Queridos, ainda há Arões que? Modernos. Arões inflexíveis. Filhos e filhas de Deus, página 209. Repetimos o pecado de quem? Quem repete? A igreja de Laodiceia. A igreja adventista do sétimo dia repete os pecados de Arão, na pessoa dos seus líderes, Arões modernos. Repetimos o pecado de Arão, pacificando, quando os olhos devem ser claros em discernir o quê? O mal, e declarar-os positivamente, mesmo que isso nos coloque numa posição de quê? Desagradável. Os Arões modernos, os ministros de Laodiceia, não querem perder suas posições agradáveis, não querem perder suas posições de conveniência, não querem perder seu status, não querem perder as benesses, razão pela qual temem a pressão do povo e cedem à impaciência do povo e fazem para o povo deuses modernos. Queridos, por nossos motivos poderem ser mal compreendidos, diz-nos a palavra do Senhor, motivos de falta de firmeza naqueles que estão em posição de liderança. Hoje, os Arões inflexíveis, os Arões modernos, que por causa da pressão do povo não querem perder sua posição agradável, não querem desagradar o povo. Muitas das vezes, medo de perder a influência ou status na igreja. Existem Arões, ministros de Laodiceia, que têm medo de perderem sua influência, porque se falarem de um jeito, vão ofender. Se falarem de um jeito, atacarão os pecados do irmão que mais doa na igreja. Se falarem daquele jeito, tocarão em sítios que poderá fazer com que sua fama e sua reputação corra risco. Então, medo de perder a influência, o status na igreja, faz com que os Arões modernos cedem à pressão. Queridos, medo de serem criticados. Medo de serem criticados, de não serem vistos como bons pastores, bons anciãos, bons oficiais. Queridos, medo de serem repreendidos pelos seus superiores hierárquicos. Porque há pessoas que, quando trazem uma mensagem para sacudir a igreja, para despertar a igreja, alguém, parece que um CINFO, um serviço secreto da inteligência dentro da igreja, vai queixar nos líderes superiores e depois de uma semana aquele pastor é trocado, aquele pastor é demitido, aquele pastor é advertido que não pode pregar naquela mensagem, que não pode falar aquela mensagem. Depois de uma semana, o pastor muda sua maneira de pregar. Em vez de pregar alimentos para o povo, ele dá leite ao povo. Em vez de dar maná, ele dá carne ao povo. E muitos se perguntam, mas por que o pastor mudou? Você não sabe a pressão que muitos Arões modernos sofrem. Eles são pressionados de todos os lados, pelos seus superiores hierárquicos, pressionados por alguém que tem benesses, que fez promessa.
fez 4 anos de teologia, mas muitas das vezes coloca sua reputação e sua comunhão com Deus de lado, porque não quer perder seu status na igreja. Tem medo de ser criticado, tem medo de receber repreensão de seus superiores hierárquicos. É mais ético administrativamente do que ético espiritualmente. Queridos, medo de não ser eleito no próximo mandato. Existe uma disputa hoje entre os varões modernos para competirem os cargos, e as igrejas onde tem o maior número de membros e onde vai ter maior número de dízimos, maior número de batismo. Então, dessa questão, muitos têm medo de perder a eleição, muitos ascendem e almejam ascender o cargo de oficial departamental, e que, se falarem de um jeito, podem perder essa possibilidade de crescer na carreira pastoral, porque para muitos crescer na carreira pastoral não é comunhão com Deus, mas é cargo e posições humanas. Se você pegar um pastor, colocar numa zona rural, para ele desceu, porque subir para muitos é estar na igreja central, onde vai receber oficiais da sociedade, onde mais a missão visita. Queridos, eu não estaria a falar isso se não amasse essa igreja. Eu não estaria a falar isso se não amasse essa igreja. Queridos, vamos continuar. Medo de ser morto pelo posicionamento que tomou. Vocês sabem disso? Sabem que a ameaça de morte entre os varões modernos? Vocês não sabiam que Arão tinha medo da população? Vocês acham que os varões modernos não têm medo? Há ameaças. Há ameaças dentro da Laodiceia. Terríveis ameaças. Quer você aceita? Quer não? Porque nós vivemos dentro dela. Queridos, o Senhor está à testa dessa obra. E essa igreja ainda ao pertence. Infelizmente, quando os varões modernos são cercados pelo povo, eles são pressionados de todos os lados. Fecham sua boca, não dão o testemunho certo e fazem os deuses para o povo. Profetas e Reis, página 30 e 31. Quanto mais alta a posição que um homem ocupa, quanto maior é a sua responsabilidade, que tem de levar, mais ampla será a influência que ele exerce, maior sua necessidade de dependência de Deus. Deve ele quem? A pessoa de responsabilidade, permanecer antes a Deus na atitude de um quem? De um discípulo. A posição não dá santidade ao caráter. Você pode ser presidente da união, você pode ser presidente da missão, você pode ser pastor da igreja central, você pode ser pastor da igreja distrital, você pode ser o ancião lá, tesouro da igreja. Quero dizer nesta noite, querido, posição não dá santidade. Não brinque, queridos. Posição, cargo na igreja não é sinônimo de santidade. É sinônimo de responsabilidade. E quanto maior for a responsabilidade, maior é a cobrança que Deus terá sobre você. Queridos, a posição não dá santidade de caráter. É por honrar a Deus e obedecer os seus mandamentos que um homem se torna verdadeiramente grande. Não importa se vai ser um Arão na igreja do mato, na igreja do distrito, na igreja da vila, na missão ou qualquer outro sítio. Cargo não dá santidade. Ser oficial da igreja não dá santidade. Mas é por obedecer à voz do Senhor, manter-se firme aos princípios, que tornará a pessoa grande diante de Deus. Atos dos Apóstolos 504. Os ministros do Evangelho às vezes causam dano, permitindo que sua tolerância pelo que erra degenere em tolerância pelos pecados.
e mesmo participando de quem? Deles. Não só são tolerantes para com o pecado, mas como muitas das vezes os varões modernos participam desses mesmos pecados. Queridos, assim são levados a desculpar-se e passar-se por alto o que Deus condena. E depois de certo tempo, tornam-se tão cegos que chegam a louvar aqueles a quem Deus manda que reprovar. Sim, você tem um Arão moderno em Laodiceia. Ele sabe que ter 2 mulheres é pecado. Mas se tiver alguém em Laodiceia, um membro com um ser social, um status, com muito dinheiro, e é o que mais faz oferta na igreja, e sabemos que está com casos aí escondidos, os arões modernos escondem aqueles casos. É mais fácil condenar um Zé Ninguém dentro da Laodiceia do que alguém que está em posição social muito grande. Um administrador que está comandando politicamente um município e viola o sábado, e mesmo sabendo que abertamente não guarda o sábado, e que está na campanha política no dia do sábado, mas com este não vai acontecer nada, porque ele é o maior doador de Laodiceia. Mas um Zé Ninguém, infelizmente, pecados que não são para serem eliminados, muitas das vezes o povo é eliminado, o membro é eliminado. Sabe por quê? Porque ainda existem arões modernos em Laodiceia. Queridos, aqueles a quem tem sua percepção espirituais embotada pela pecaminosidade e tolerância, por aqueles a quem Deus condena, em breve estarão cometendo o maior pecado, pela severidade e rudeza no trato para com aqueles as quais Deus aprova. Igreja Remanescente, página 43. 2 influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros daquele. Quantas influências? 2 influências. Temos 2 influências continuamente na igreja. Uma influenciando, atuar a favor da purificação da igreja, e a outra a favor da corrupção do povo de quem? Tem 2 influências em Laodiceia. Por isso é que você vai ouvir 2 vozes. Alguém vai subir no púlpito a chamar o povo para a reforma alimentar. E outra pessoa vai subir no púlpito a dizer que é apenas um conselho e que não é para todos. É para quem quer. Nunca ouviram isso? Nunca ouviram? Exato. Você vai ouvir uma voz que diz que essa não é a maneira correta de vestir. E outra voz que vai dizer assim, não, isso é fanatismo. Cuidado com esses irmãos. Deus vos ama mesmo assim. Quantas influências? 2 influências. Irmãos, eu não quero que você me segue. Eu quero que você seja o que está escrito. No final de tudo, você dará conta pela influência que você deixou se levar. Cuidado com a influência que não está embasada no assim diz o Senhor. Estão alimentando apenas o teu ego, teu amor pelas coisas mundanas. É tempo de preparação espiritual. A qualquer momento, Moisés descerá do monte. Quer você aceita, quer não. Queridos, Eventos Finais, página 161. Foi-me mostrado que anjos maus, disfarçados de quê? Crentes. Hoje, os anjos de Satanás, eles se personificam em seres humanos. E eles estão também entre o povo de Laodiceia, dentro da igreja adventista do 7º dia. Tem anjos personificados. Nem todos os que estão assistindo em nossos cultos são seres humanos reais. Nem todos. Existem anjos personificados, influenciando dentro dos nossos cultos a igreja para a corrupção. Pessoas bem vestidas, pessoas em boa posição, com boa oratória, que muitas das vezes pensamos serem seres humanos. Você me pergunta, irmão Delgado, quem são? Não sei. Eu só sei que está escrito. Eu só sei que está escrito. O resto não sei. Mas que tem anjos disfarçados de quê? Crentes. Atuarão em nossas quê? Para introduzir um forte espírito de quê? Descrença
Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber o quê? Bênção, mas para combater a influência do Espírito de Deus. O Espírito Santo que quer preparar a igreja para receber o caráter de Cristo. Porém, existe um grupo de agentes maus dentro da igreja, levando a muitos sobre uma influência perversa. A maneira de vestir, na maneira de comer, as músicas que se ouvem, etc, etc, etc. Queridos, Atos dos Apóstolos, 526. Um Arão, um vigia de Israel, sabendo que tem mais de uma influência na igreja, sabendo que anjos maus estão personificados em seres humanos, crentes não das fileiras de Cristo, porém joios, estão entre nós, puxando a igreja para a corrupção, infiltrados, entrando-se no acampamento. O que os vigias devem fazer? Quais são as responsabilidades de Arão, de Ur, dos anciões, dos oficiais? Será que é tolerar? Será que é deixar? Será que se Arão falar, ama menos aquele que está em pecado? Porque se você repreende o pecado, diz que não, você não ama, não fale assim. Cuidado, irmão. Cuidado. Não se engana. Aquele que te adverte para que você não caia no erro, quer te salvar do inferno. Repreender o pecado é sinônimo de amor, quando é bem feito e feito no Espírito do Senhor. Se esperas que alguém repreenda o teu pecado e acha que isso não está a te amar, quando a pessoa faz o bem de forma correta, você está enganado. Porque Jeremias diz que eles saram as feridas do meu povo, dizendo que está tudo bem, quando na verdade não está. Eles clamam por paz, quando na verdade não há paz. Queridos, não se engane. A gangrena e a ferida é mortal. E se alguém mexer para curar, tocar, limpar a ferida, vai doer, mas é para o teu bem. A repreensão dói, mas é para o teu bem. Quer você aceita, quer não. E por amor é que nós falamos. Não falamos por condenação, porque ainda há tempo. Queridos, Atos dos Apóstolos 26. Há para o subpastor. Quem é o subpastor? Ancião. Pastores, ministros. Porque o sumo pastor é Jesus. Há para o subpastor fazer uma obra que requer tato, quando ele é chamado a enfrentar o quê? Descontentamento, inveja e ciúme na igreja. O pastor precisa ter tato quando é chamado para enfrentar apostasia, enfrentar descontentamento, enfrentar ciúme, enfrentar inveja. Tem que ter tato, maneira correta, mas tem que enfrentar. Não é para fugir, não. Queridos, e ele terá que trabalhar no Espírito de Cristo para que as coisas estejam em quê? Em ordem. O pastor não pode tolerar roupas mundanas na igreja. Não pode, querido. Está escrito. Queridos, fielmente devem ser advertidos, repreendidos do pecado, endireitados os quê? Os erros, não apenas pelas obras do ministro no púlpito, mas por trabalho quê? Sabe o que é trabalho pessoal? Chama a alma no gabinete e diga assim: olha, no próximo sábado não vem mais vestida desse jeito. Trabalho pessoal, não apenas no púlpito. Chama a alma, dê um pano. E se amanhã estiver vestida assim, não sobe para cantar. Se amanhã estiver assim, não está no coro. Se amanhã estiver assim, não entra na igreja. Estão com medo? Está escrito. Ah, mas irmão, temos que ter amor. Sim. Cada coisa se entende no seu lugar. É necessário ter amor. Mas, queridos, o amor, ela se acompanha com a ordem de essência. Diz a palavra do Senhor, queridos: o coração
quanto mais pode objetar a verdade. E o servo de Deus está sujeito a ser mal compreendido e criticado. É verdade, irmãos. O servo de Deus está sujeito a ser mal compreendido e a ser criticado quando se posiciona ao lado da verdade. Profetas e Reis, página 335, parágrafo 1. A igreja, em grande medida, responsável pelos pecados de seus membros. E quando está a falar da igreja, está a falar da liderança da igreja. É responsável pelos pecados dos membros. Os anciões, os oficiais, o pai e a mãe de casa é responsável pelos pecados dos filhos. A igreja, em grande medida, é responsável pelos pecados dos seus membros. Ela encoraja o mal, se deixa de levantar a voz contra quem? Contra isso. Isso o quê? Pecado. Contra o pecado. Ninguém quer pregar sobre feitiçaria na igreja. Ninguém quer. Porque conhecem os casos dentro dela. Se conhecem. Sabem. Há casos na igreja que foram mal resolvidos. Mal. Passa um pastor, passa o outro, ouve-se o caso e ninguém quer mexer porque todo mundo tem medo. Tem medo daquele caso. Houve uma ordem superior para não mexer naquele caso. E o pecado se inflama. E um membro vê, se aquele caso passou e não for sancionado, eu também posso o quê? Também posso fazer. Então começa a nascer os feiticeiros dentro da igreja, porque não querem mexer naquele caso. Arões tem medo de mexer nos casos. Arões tem medo de mexer nos casos de feitiçaria. Arões tem medo de mexer no caso de adultério. Arões tem medo de mexer no caso de roubo. Arões tem medo de mexer no caso de idolatria aberta. Queridos, a igreja é em grande medida responsável pelos pecados. Isaías, capítulo 56, verso 10, diz a palavra do Senhor: todos os seus atalaias são quê? Cegos. Quem são os atalaias? Os vigias, os profetas, os sacerdotes, os anciões, são cegos. Todos os seus atalaias, pastores, arões modernos, são cegos. São cães que mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam de quê? Do sono. Reproduza só isso aí. Estão deitados e gostam do sono. Então, paulatinamente começam a ver as coisas a entrarem dentro da igreja do Senhor. Vão entrando danças, vão entrando músicas, vão entrando barulho, vão entrando confusões, vão entrando estilos mundanos, e vão entrando outras coisas, roupas curtas, roupas mundanas, e vão entrando. E vamos fazendo deuses à semelhança do Egito. Deuses, não tem necessidade de ver as roupas curtas a levantarem as saias, a fazerem as suas danças. Será que Arões não estão vendo isso? Estão. Só que também eles participam. Testemunho Seletivo, volume 1, página 335. Foram-nos mostrados em visão muitos casos em que o desagrado de Deus foi atraído por negligência da parte de seus servos, quanto ao tratar dos erros e pecados existentes entre eles. Os que passaram por alto desses erros têm sido considerados pelo povo muito que amáveis. Esses pastores são bons. Queridos, uma pregadora da igreja adventista disse o seguinte: quando uma geração tolera um erro, a outra geração aceita esse erro como sendo uma verdade. Erro tolerado será entendido pela próxima geração como sendo uma verdade para se viver. Não sabem disso? Não sabem? Daqui a nada teremos o duro, se possível for, daqui a algumas gerações no púlpito. Por quê? Porque os erros vão se avolumando. Queridos,
e disposição benigna, simplesmente por haverem eles recusado do desempenho de um claro dever escriturístico. Essa tarefa não agrada a seus sentimentos. Evitaram-na, portanto. Os ministros evitam a tarefa de repreender, não somente no púlpito, mas por ações concretas. Desejado de todas as nações, 356, seja qual for o perigo, porém, os seguidores de Cristo devem confessar seus princípios, devem desdenhar a dissimulação. Você não pode dissimular que você não gosta daquilo e não fazer nada. Não podes. Queridos, não podem permanecer sem se expor até se certificarem de estar a salvo ao confessarem a verdade. São colocados como quê? Atalaias, para divertir quem? Contra o quê? Tem anjos disfarçados nas nossas fileiras. E quando há anjos, influência a puxar para o mal, o servidor de Cristo, os Arões modernos, precisam estar aptos para combater e condenar o mal a entrar para a igreja. Queridos, a verdade recebida de Cristo deve ser comunicada francamente, abertamente a todos. Jesus disse: o que vos digo em trevas, dizei-os em luz. E o que escutai-os aos ouvidos, pregai-os sobre os telhados. Os servos de Cristo, os Arões, os Ures modernos, os anciões modernos, os oficiais de Laodiceia, cabe sobre eles uma responsabilidade de velar e guiar a vida espiritual, combatendo veemente os pecados que entram na igreja.